O PL, Projeto de Lei 347/2021, chamado também de PL da Lei das Antenas, será discutido hoje em audiência pública pela Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa da Câmara Municipal de São Paulo. A discussão, a audiência será à 1 da tarde. Para conversar sobre a Lei das Antenas, eu converso nesse momento com o professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, professor Wagner Ribeiro. Prazer em conversar com você novamente, professor. Prazer é meu, Débora. Bom dia a quem nos acompanha. Professor, o texto prevê novas regras para a instalação de equipamentos de telecomunicação e, assim, ampliar o sinal de telefonia e internet móveis na capital paulista. Quais são as mudanças que o texto de autoria do Executivo Municipal propõe com esse projeto de lei? Veja, Débora, são mudanças muito preocupantes, não é? Porque elas estão sendo tomadas a toque de caixa. Nós tivemos uma mudança da resolução da Anatel no final do ano passado, que praticamente lançou um apelo às prefeituras, agora em março, pedindo que, entre aspas, modernizem a legislação de instalação de antena, e é nesse bojo que o atual prefeito, o Ricardo, traz esse projeto de lei sem maiores cuidados técnicos, eu diria, né? Na verdade, ele está facilitando a instalação de antenas sem trazer à discussão o principal aspecto, que é justamente a potência de emissão de radiação não ionizante dessas antenas. Em momento algum desse documento aparece qual é a potência que cada uma dessas unidades de emissão podem gerar. E isso, evidentemente, nós sabemos que é o grande ponto de interrogação, porque existem pesquisas muito bem desenvolvidas já, com trabalhos publicados, inclusive, que mostram que num raio de até 500 metros, nós temos um aumento da incidência de câncer, especialmente câncer do seio, câncer de colo de útero, também no esôfago e câncer de pulmão. Eu estou falando de até 500 metros em torno de uma antena como essa, que vai ser agora amplamente ampliada, né, a sua distribuição, se esse projeto de lei for aprovado, sem definir claramente qual é a potência que cada uma dessas antenas pode emitir. E aí, o que eles fazem? Eles remetem isso para a resolução da Anatel. Quando a gente vai olhar as resoluções da Anatel, a Anatel remete para a Organização Mundial da Saúde. E a Organização Mundial da Saúde não estabeleceu em momento algum claramente qual é o limite dessas antenas. Então, nós temos aí um limbo de saúde e jurídico também, que faz com que as operadoras de telefonia celular possam ter aí, por meio dos seus contratantes, aqueles contratam, né, sublocam locais para fazer a instalação das antenas, um livre-arbítrio para instalar a seu bel prazer. Nós sabemos que a profusão de antenas vai crescer muito, né, porque com o 5G há uma necessidade ainda maior de ter antenas de telefonia. Pode-se até questionar por que precisaríamos de 5G, mas esse é um outro debate. Mas, independente disso, a questão que está posta é que não há, em momento algum, uma regulamentação da quantidade, da potência de emissão que está posta. Um outro trabalho também desenvolvido em Salvador mostrou que no raio de até 200 metros aumenta muito distúrbios psiquiátricos e também depressão nas famílias que estão no entorno dessas antenas. Então, nós estamos falando de um problema de saúde pública de larga escala e essa questão simplesmente não aparece no projeto de lei que vai ser hoje debatido em audiência pública a partir da 1 da tarde. Professor, eu queria comentar ainda com relação a essa celeridade, essa agilidade. O projeto foi aprovado na primeira discussão na sessão extraordinária, na quarta-feira da semana passada, dia 16. E essa será a primeira audiência que os vereadores e os demais interessados poderão debater e, inclusive, sugerir alterações dessa medida que vai definir aí as áreas prioritárias para as novas antenas, valores pagos pelas empresas, no que a gente deve ficar atento, no que o cidadão paulistano, além desse aspecto da saúde, deve se ater nessa audiência pública. Tem algumas questões fundamentais, né? Além dessa questão que me parece central, que é realmente o limite da emissão, que não está estabelecido em momento algum, tem também a concessão por 10 anos, né? Então, uma vez instalada uma antena, essa concessão vai valer por 10 anos, renovável, e algo muito preocupante, que por exemplo, se o órgão fiscalizador, que no caso é a prefeitura, não se manifestar em até 60 dias, isso se torna, na verdade, a aprovação da antena nos moldes que está posto. Quando nós vamos pegar a resolução da Anatel, né, de 2018, que regulamenta a instalação das antenas,
fica claro lá que cabe ao empreendedor solicitar, não é, essa regulamentação. Portanto, o que nós vamos ter no município de São Paulo? O empreendedor solicita, certamente vai haver um enorme crescimento dessa demanda. Nós sabemos que os quadros da prefeitura são reduzidos, não vão conseguir dar conta de fiscalizar em 60 dias e ter uma posição, e essas antenas vão ser instaladas, vão ficar aí por 10 anos emitindo radiação, sabe-se lá quanto, né? Em que condições. Então, é de fato algo muito preocupante. E é curioso lembrar que no argumento central, né, que levou a uma aprovação, se não foi unânime, foi muito massiva, do prefeito, é que ele vai levar a telefonia móvel, celular, para a periferia, o que nós estamos de acordo. Evidentemente, é preciso expandir a rede, mas não de qualquer forma. É preciso ter clareza de que essa expansão, sem cuidados técnicos, pode gerar problemas de saúde graves, né, em larga escala, inclusive. Estamos falando, inclusive, em escala de saúde pública, porque nós estamos falando de áreas que até então não têm telefonia de qualidade, vão passar a ter, e se essas antenas forem alocadas sem maiores critérios, sem maiores cuidados, nós vamos ter, na verdade, no curto prazo, no médio prazo, aí problemas de saúde associados a câncer, depressão, problemas psiquiátricos, que depois acabam onerando o Estado, evidentemente. Então, é preciso discutir com muita cautela, não é? Não há razão para ter essa pressa que está sendo discutido esse projeto de lei, né? E nós precisamos, então, mobilizar mais pessoas, ampliar a discussão, dar mais qualidade acadêmica, né? Inclusive envolvendo profissionais de saúde, que até agora, ao que me parece, não foram consultados. Professor, queria voltar nessa questão do argumento inicial apresentado por alguns parlamentares, está realmente relacionado a essa localização das antenas, que a localização prioritária seria para a instalação desses equipamentos na periferia, em áreas periféricas, e que atendem nos setores de saúde, de educação, que já sofrem com a falta de acesso ao sinal de telefonia e internet. Hoje essa distribuição é desigual? É um outro aspecto que a gente deve estar atento nessa discussão da lei das antenas? Sim, não há dúvida que esse aspecto deve ser combatido, sim. Nós temos, inclusive, a própria Anatel, né, se não mudou, porque nós estamos vendo também um apagão de dados, né, você cheia, eu digo para um aluno, vai na página tal, você vai lá, o dado simplesmente sumiu. Mas até recentemente a Anatel disponibilizava, até um mapa muito interessante, a distribuição de antenas de telefonia celular para cada município, praticamente você conseguia identificar lá. E nós percebemos que no município de São Paulo há, de fato, uma desigualdade muito grande. É preciso, sim, ampliar esse serviço para as áreas periféricas. Mas é preciso tomar cuidado de como vai ser feito esse tipo de expansão, né? Insisto, nós estamos falando, às vezes, de áreas com maior densidade populacional, num cenário hoje de pandemia, onde as pessoas ficam mais tempo em casa, portanto, mais expostas à radiação, junto às antenas, né? Então, é preciso ter muita cautela, porque, ao mesmo tempo que nós temos que ampliar o serviço, nós temos que ter essa atenção com a saúde pública. É evidente que nós temos que melhorar o sinal para as escolas, mas por que, no caso das escolas, por exemplo, nós não poderíamos pensar em expansão para a rede física com cabos, né? O cabo ele é absolutamente seguro, ele é mais estável, ele vai garantir o sinal chegando com qualidade para as escolas, né? E aí, na escola, eventualmente, você pode ter ali uma rede que se chama de Wi-Fi, enfim, né, para você ampliar, difundir o sinal para os estudantes. Mas a escola em si pode receber o sinal e deveria receber o sinal por cabo. Então, nós estamos falando aí, na verdade, de alternativas tecnológicas que têm que ser postas na mesa, né, para que a gente possa, então, verificar não apenas a conveniência das grandes empresas de telefonia móvel, mas fundamentalmente o interesse geral associado ao acesso ao serviço com saúde pública. E isso não está sendo discutido, infelizmente. Professor, eu queria que a gente encerrasse esse nosso bate-papo. Já que a gente pode participar em tempo real dessa audiência pública, afinal é isso, né? Uma audiência pública, o que a gente deve se munir para participar dessa audiência, já que basta se inscrever no site da Câmara Municipal de São Paulo? Que aspectos a gente deve ficar atento hoje a partir da 1 da tarde? O que o senhor aconselha que a gente faça durante a audiência? Que pontos verificar e estar atento? Eu diria que tem duas questões centrais. O primeiro, né, houve aí uma flexibilização muito preocupante que faz com que, se a prefeitura não se manifestar em 60 dias, a instalação acaba se efetivando sem maiores questionamentos. Isso tem que ser, de fato, alterado rapidamente. Nós não podemos aceitar que a prefeitura tenha apenas 60 dias, né, para se manifestar, quando nós sabemos que não tem pessoal qualificado na quantidade necessária
para poder atender a essa demanda, né? Existe sim técnicos muito competentes, muito qualificados, mas não tem na quantidade, já que vai crescer muito a demanda, né? E o segundo aspecto, exigir mais clareza na potência de cada antena, né? Isso é fundamental. Nós temos que ter mais clareza, sim, de chegar a um número, chegar a uma evidência concreta, a partir da qual o cidadão possa medir, se ele de repente tem no fundo da sua casa lá, ou na frente da sua casa, uma antena dessa ordem, ele possa realmente ter algum dado técnico que diga, bom, essa antena ela emite tantos íons ou não ionizantes ou não, enfim, por hora, eu fico aqui tantas horas exposto e, portanto, isso pode gerar qual tipo de problema para a saúde de cada indivíduo, né? Especialmente quando nós estamos falando em escolas. Mas se você pensar em instalar uma antena dessa junto a uma escola, nós estamos falando aí já de um problema seríssimo, já que nós estamos pegando crianças que estão, portanto, em desenvolvimento, né, e que podem ser afetadas, sabe, de maneira mais radical, diria até, em relação a distúrbio de saúde no médio prazo, porque nós sabemos que essas substâncias elas são cumulativas quando elas penetram no nosso corpo, né? Elas não passam simplesmente, elas passam e ficam vão permanecendo e vão sendo somadas, já que a exposição acaba sendo constante. Esse é um grande problema, né? A exposição não é só quando o celular está ligado, né? Quando você está morando, ou estudando, ou trabalhando perto de uma antena, você está com exposição permanente, já que a antena não para de emitir. Se ela parar de emitir, você não vai ter o sinal de celular. Então, essa é a grande questão, né? Nós temos que ter muita clareza desses limites de emissão e, ao mesmo tempo, estabelecer isso na forma de lei. Enquanto isso não ocorrer, nós vamos ficar num vazio aí, que é conveniente para as empresas, porque elas vão querer, na verdade, instalar a menor quantidade de antenas possível com maior potência e, evidentemente, gerando problemas mais sérios junto à população do entorno. Lembrando, então, que o debate será transmitido ao vivo pelo portal da Câmara por meio da página do plenário 1º de maio em auditório online e pelas redes sociais do Legislativo Paulistano, como canal da Câmara no YouTube. Lembrando, então, que a audiência pública da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa sobre as novas regras de licenciamento para equipamentos e operações de serviços de telecomunicação no município de São Paulo acontece hoje à 13h. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelos esclarecimentos. A gente agradece mais uma vez, então, ao professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Um ótimo dia, professor. Igualmente. Até a próxima. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.